Salve, salve, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson e vim estudar com você mais um tema fascinante da história. Hoje nós vamos falar sobre a história dos Hebreus. Esse é um livro meu, importante, de Flávio Josefo, um excelente livro sobre a história dos Hebreus. Então, desde já, para a gente ganhar tempo, eu vou aqui compartilhar a tela com você. Eu preparei aqui uma apresentação pelo PowerPoint. E nós vamos, então, estudar a história dos Hebreus. Sejam bem-vindos todos os meus colegas historiadores, meus colegas professores de história, você que é um estudioso, que ama esta ciência humana extraordinária, que é a história. Todos vocês são bem-vindos. Nós iremos iniciar aqui. Deixa eu colocar minha carinha do lado aqui para você saber que eu estou junto com você. Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3, valendo. Vamos lá. A origem dos hebreus tem a ver, inclusive, com os nomes deles, com o nome deles, né, que vem do hebraico Ivrim, significa povo do outro lado do rio, no caso, o rio Eufrates. E a origem dos povos hebreus, de acordo com a história de Gênesis, é situada na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, Caldeia, né? A figura de Abraão, que foi quem saiu de Ur dos Caldeus, provavelmente indica a forma de organização socioeconômica desses primeiros povos, pastores seminômades organizados em pequenos grupos. Então, avançando. Os hebreus foram um dos povos que tiveram a vantagem de dominar a escrita desde a antiguidade. Você tem aqui uma fonte histórica, que é uma placa de pedra, um vestígio, né, que foi encontrado, né, pelos arqueólogos, que é escrito em hebraico. Isso é muito antigo, né? Então, tanto a história do povo hebreu quanto a história da sua religião foram registradas pelos escribas no chamado Antigo Testamento da Bíblia. Então, os hebreus, eles aprenderam a escrever desde a Idade Antiga. Você sabe que quem inventou a escrita foi um povo, inclusive, ali da Mesopotâmia, os sumérios. Por volta do ano 4000 a.C., eles inventaram a escrita cuneiforme, né? Muito bem, e a Torá é designada como sendo o Pentateuco, um rolo de pergaminho no qual os 5 livros de Moisés foram escritos. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Isso mesmo? Outra curiosidade interessante é que os livros do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, não é isso mesmo? Eles são divididos em livros históricos, livros de poéticos, livros de sabedoria e livros proféticos. Então, é uma literatura bastante rica, que foi escrita durante centenas de anos por vários autores hebreus diferentes, em hebraico e em aramaico. Olha que interessante. E aí, a história dos hebreus tem bastante comprovação arqueológica, e uma delas é os manuscritos do Mar Morto. A arqueologia é uma ciência que estuda artefatos, vestígios, fósseis, objetos muito antigos, locais muito antigos, os sítios arqueológicos, para reconstituir a história. E então, no caso, os manuscritos do Mar Morto, nós temos um texto aqui de um professor da USP, para o jornal da USP, que eu queria ler com você. Então, diz assim, ó: em 1947, 2 beduínos árabes, percorrendo a região montanhosa e árida de Hirbert Kunhan, no deserto da Judéia, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, em Israel, entraram numa das várias cavernas do lugar e ali se depararam com vasos longos e cilíndricos, que continham manuscritos muito antigos, alguns em estado fragmentário. Um desses documentos, identificado mais tarde, era uma cópia do livro bíblico de Isaías, produzido entre 125 e 100 a.C., aquela cópia, né? O livro de Isaías foi escrito 740, 730 anos antes de Cristo. Eles acharam uma cópia de 125 antes de Cristo. Olha que interessante. Continuando o texto aqui, ó, do professor Roberto Castro, para o jornal da USP, então ele diz assim, ó: pesquisadores vasculharam a área
localizada na região noroeste do Mar Morto. E ao longo de 9 anos, entre 1947 e 1956, trouxeram à luz 930 manuscritos, que estavam guardados em 11 cavernas de Qumran. Desse total, 210 reproduzem livros da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Principalmente os Salmos, 36 cópias, Deuteronômio, 32 cópias, e o Gênesis, 23 cópias. Você tem aqui a foto de um trecho dos manuscritos do Mar Morto que está exposto lá no Museu de Israel. Continuando, a história dos hebreus é dividida em 3 fases. Quais são? A era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Uma 4ª fase, a fase da dominação estrangeira e da diáspora, mas as 3 áureas são essas. Então vamos lá. A era dos patriarcas ocorreu aproximadamente entre 2000 a.C. e 1200 a.C. Os patriarcas foram os primeiros líderes religiosos dos antigos hebreus. E os primeiros patriarcas foram Abraão, o seu filho Isaac e o seu neto Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó ele teve uma experiência religiosa, uma epifania, e nessa experiência ele mudou o seu nome para Israel. Então, Israel é o nome atual do país dos judeus, que são os descendentes dos hebreus. Nós temos aqui um mapa que descreve um pouco da migração de Abraão, né, que iniciou o povo hebreu. Então, aqui ele saiu de Ur, da Caldeia, uma cidade-estado dos caldeus, que também foi encontrada pela arqueologia. Ele foi aqui margeando o rio Eufrates, né? Chegou em Aram e desceu, passando por Damasco e Jerusalém. Determinado período, Abraão, com sua esposa Sara, passou uma temporada no Egito e aí depois voltou para Canaã, que é a terra prometida dos judeus. Bom, os descendentes de Abraão também foram para o Egito posteriormente. Então vamos lá. Jacó, que é o neto de Abraão, ainda era vivo e idoso quando houve uma grande seca em toda a região ali da Mesopotâmia, ali próximo de Israel, de Canaã mesmo, aliás. E o filho de Jacó, um dos filhos, José, ele tinha sido vendido como escravo para o Egito e acabou tendo uma ascensão extraordinária, sobrenatural, espetacular, e se tornou o vizir do Egito, se tornou o governador do Egito, e ali ele pediu autorização para o faraó e permitiu que a família de Jacó, então, viesse para o Egito e ocuparam um território chamado Gósen, território bastante fértil. E aí, a história dos hebreus diz assim, no livro dos Gênesis, que Jacó foi com as suas esposas e os seus filhos, seus 12 filhos, os 12 patriarcas e filhas e netos. Então, foi num grupo, numa caravana de 70 pessoas. Então, essas 7 dezenas foram para o Egito. No Egito, eles passaram por 400 anos. Então, você imagina 70 pessoas se reproduzindo. Daqui a algum tempo, são centenas de pessoas. Daqui a algumas décadas, são milhares de pessoas. E daqui mais décadas se tornaram milhões de pessoas, né? Então, assim se formou a nação de Israel. Então, uma sociedade patriarcal, organizada em comunidades chamadas de tribos. Cada uma das tribos é o nome de um dos filhos de Jacó. E cada uma delas governada por um patriarca, que geralmente era um homem mais velho, muito respeitado pelos membros da comunidade. Então, essa forma de organização social é conhecida como patriarcado, e os 3 primeiros patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Continuando aqui. Lá no Egito, houve a escravização dos hebreus. O Egito se tornou um império. A princípio, o Egito era dominado pelos Hicsos. Conseguiram se livrar e expulsar os Hicsos e escravizar os povos que estavam ali naquela região. Em 1575 a.C., passaram a escravizar os hebreus. Na condição de escravos, os hebreus realizavam trabalhos forçados, como fabricar tijolos, arar os campos,
E mesmo apesar dessa nova condição, eles se mantiveram unidos em comunidade, em torno da cultura e da religião, e com a vantagem de ter a escrita, que isso também ajuda muito a unificar. O êxodo aconteceu por volta de 1300 a.C., sob a liderança de um hebreu chamado Moisés. É um fato curioso, né? Porque Moisés ele foi lançado no rio Nilo, como se diz que era a ordem dos faraós, num cestinho. E a filha do faraó encontrou essa criança no cestinho e entendeu que isso foi um presente dos deuses para ela, dos deuses. O Egito era politeísta. Porém, os hebreus é o primeiro povo ali da região do Oriente Médio, ali da região que nós estamos estudando na Idade Antiga, que era monoteísta. Então, a Abraão foi revelado que havia um Deus único, Criador, El Shaddai, Todo-Poderoso. Então, eles seguem esse único Deus, eles são monoteístas, né? E a filha de Faraó achou que recebeu um presente dos deuses e colocou o nome do menino de Moisés. Zés, ele é um sufixo egípcio, que significa do rio, porque é do rio Nilo, né? O rio Nilo ele é fundamental na história dos egípcios. Então, tem Ramsés, Tutmés, existem vários nomes com esse prefixo, né? Com esse prefixo, aliás, sufixo, Sés, que significa do rio. E aí, sob a liderança de Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito e voltar para a terra prometida, Canaã. Então, tem um erro aqui, não é Palestina, é Canaã. Isso aqui é um erro chamado anacronismo. Ali naquele momento ainda chamava-se Canaã, porque era a terra dos cananeus, depois veio a ser chamado Judeia, terra dos judeus, e só lá no futuro, eu vou falar quando, foi chamado de Palestina. Então vamos lá. Aqui você tem uma representação de Moisés, esse é o ator Charlton Heston, que representou a primeira versão de Os 10 Mandamentos, um clássico extraordinário do cinema, indicado a vários Oscars, e então, isso é uma representação dos 10 Mandamentos. Depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus vagaram 40 anos pelo deserto. No Monte Sinai, Moisés ele teria recebido do Deus dos hebreus a tábua da lei com os 10 mandamentos que determinavam a conduta e o procedimento da vida para os hebreus. Quando Moisés morreu, então o capitão dos exércitos de Israel, que era o ajudante de Moisés, Josué, aliás, o nome dele em hebraico é Yeshua. Yeshua é o mesmo nome do personagem do sujeito histórico do Novo Testamento, Jesus. Então, Jesus é uma palavra grega que em hebraico é Yeshua. Tá? Então, Josué foi o sucessor, são dois personagens diferentes, né? De Moisés, e com ele os hebreus chegaram à Palestina, não é Palestina, Canaã, né? A cidade dos cananeus, né? A terra dos cananeus, conquistando a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que foi descoberta pela arqueologia, foi datada em 10 mil anos, mais ou menos, né? Alguns vestígios foram medidos com carbono 14, chegou-se a essa conclusão. Depois de Josué, não havia mais união entre as tribos, começaram a desobedecer a sua cultura, a sua religião, isso causou alguma convulsão social, eles precisavam de líderes, e aí vem o segundo período, que é o período, a era dos juízes. Juízes foram autoridades políticas, religiosas e militares, sendo eleitos pelas várias tribos hebraicas, de forma que havia um juiz por tribo. Então, juízes, nesse período da organização política hebraica, os chefes militares das tribos tinham grandes responsabilidades, pois eram indicados de forma temporária frente a uma dificuldade. Os principais juízes foram Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Muito bem. Você tem aqui uma representação de um dos juízes, que é Sansão, e, inclusive, uma das funções dos juízes era ser um líder militar, né? E Sansão, ele era conhecido, ficou conhecido na antiguidade como um homem, um guerreiro muito forte, muito poderoso. Naquele tempo, as batalhas eram todas
corpo a corpo, né? E ele sendo muito forte, ele vencia vários batalhões dos principais inimigos de Israel, que eram os filisteus. Haviam vários, mas os filisteus estavam entre os principais. A história de Sansão está descrita no livro que se chama Juízes, inclusive, entre o capítulo 13 e o capítulo 16. É uma história bastante interessante para conhecer. Avançando com vocês, a terceira era, terceiro período, é a era dos reis. Então, o último juiz, que foi Samuel, ele ungiu, ele nomeou Saul como rei. Saul, ele era da tribo de Benjamim, entre as 12 tribos, ele era da tribo de Benjamim. Os outros reis desse período foram Davi. Davi, ele era um herói muito famoso dos hebreus de Israel, porque ainda jovem, no final da adolescência, ele teve coragem de enfrentar o campeão dos filisteus, o gladiador filisteu. Aliás, gladiador também é anacronismo. Um campeão dos filisteus que veio lutar e ninguém tinha coragem de enfrentar, porque ele era muito alto, ele era alto como esses jogadores da NBA, que tem mais de 2,20 metros. Então, além de ele ser um guerreiro forte, poderoso, ele era considerado um gigante, né, perto das pessoas normais. E aí Davi venceu, se tornou muito famoso, se tornou um dos capitães dos exércitos de Israel, um homem poderoso, um grande guerreiro, e quando Saul morreu, ele foi escolhido para ser o rei de Israel, ele foi ungido rei de Israel. Depois de Davi veio o seu filho Salomão, considerado um bom administrador, que ampliou a extensão do reino, né? Ele é descrito como um sábio, ele escreveu 2 dos livros da Bíblia hebraica, um deles chamado Provérbios, então ele escreveu parte desse livro, e outro chamado Eclesiastes, é atribuído a ele a escrita do livro de Eclesiastes. Quando ele morreu, seu filho Roboão não foi bem aceito pelas tribos do norte, e isso ocasionou uma separação entre os hebreus. Então, as tribos do sul, Judá e Benjamim, eram fiéis a Roboão e formaram o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Enquanto as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, as outras 10 tribos, formaram o reino de Israel, e a capital passou a ser chamada Samaria. Avançando com vocês aqui, você tem um texto dos hebreus, um dos escribas hebreus, ele fala sobre a construção do templo feita por Salomão, o templo verdadeiro, viu, gente? Original. Não é o templo fake, tá? Então, olha que o escriba hebreu escreveu aqui em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor, que é o templo. Muito bem. Aqui embaixo, nessa representação do templo, tem uma legenda, porque James Ussher, bispo irlandês, durante o século XVII, calculou que o templo de Salomão teve sua construção finalizada em 1000 antes de Cristo. Né? Vamos lá. 1000 antes de Cristo. Então, aqui você tem uma revisão sobre isso que eu estou falando, sobre os períodos da história. Isso aqui eu deixo para você como um esquema para te ajudar. Depois você dá print, depois você pausa, presta mais atenção. Então, está falando sobre o período dos patriarcas, o período dos juízes, o período da monarquia, este período último que eu acabei de falar, que a monarquia foi dividida, exílio, retorno e dominações estrangeiras, tudo detalhado para te fornecer mais informações. Daqui por diante você pode tirar print e ler à vontade, tá bom? Sobre as invasões, sobre o domínio estrangeiro, sobre os primeiros impérios que dominaram os hebreus. Então, no ano 605, houve a primeira invasão, quando os babilônios começaram a atacar Israel, o reino do norte, e eles levaram o rei Eliaquim para a Babilônia, preso. Também foram levados Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são 3 nomes hebraicos, aliás, babilônicos que foram dados a eles, né? Essa história, esse também escriba
E esse político de Israel, chamado Daniel, escreveu. Na segunda invasão, foi em 597 a.C., então o rei Eliaquim de Judá foi levado para a Babilônia, então o Reino do Sul também foi vencido. E na terceira invasão, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor II, mandou destruir Jerusalém, ela foi devastada, inclusive o primeiro templo foi destruído nesse momento. Avançando aqui. Então aqui você tem um esquema explicando cada um dos impérios que dominaram Israel naquele período histórico. Em 586 a.C., então eles estão sob o império, o reinado babilônico de Nabucodonosor II. Depois, os persas vencem os babilônicos, então o imperador de toda a região ali do Oriente Médio é Ciro o Grande, ele é um imperador persa, né? E ele tinha uma aliança com o reino da Média, por isso esse império é chamado de Império Medo-Persa. O reino da Média tinha sido anexado por Ciro. Depois de Ciro, depois de alguns séculos, veio Cambises, veio Dario, a história vai passando, e aí chega o Império Grego, o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande, que domina toda aquela região. Depois de bastante história e bastante séculos, começa no ano 27 a.C., o Império Romano, e é o reinado de Caio Otávio Augusto, né? Que é o primeiro imperador romano. Ele vai imperar desde 27 a.C. até 14 depois de Cristo. É nesse período que a história é dividida, porque nasce em Belém Jesus de Nazaré, o Yeshua, né, do Novo Testamento, o sujeito histórico daquele momento que dividiu a história. Depois dele, a história do mundo nunca mais foi igual. Ele foi um sujeito histórico de grande importância. Avançando aqui, no ano 70 depois de Cristo, os romanos cercaram Jerusalém por 6 meses, desde o ano 66, que os judeus fazem rebeliões para se libertar dos romanos, né? E os zelotes e outros nacionalistas ficam tentando fazer rebeliões. O resultado final dessa guerra de 70, segundo o historiador Pierce Paul Reed, foi a quase dizimação da população. Então, ali houve uma primeira diáspora e muita gente fugiu, né? E dos que ficaram, depois houve uma outra guerra entre judeus e romanos, que ocorreu em 134 depois de Cristo. E aí o imperador Adriano, ele ordenou a expulsão de todos os judeus de Jerusalém, e aí que vem aquele outro nome, Palestina. Então ele, com raiva das rebeliões dos judeus, ele deu o nome para Judéia de Palestina, que é justamente o nome dos inimigos dos judeus. Palestina é o mesmo que Filistia. Então palestino é o mesmo que filisteu, e foi o imperador Adriano que ordenou que fosse dado este nome àquela região. Por ocasião daquela primeira invasão do ano 70 depois de Cristo, quando não sobrou pedra sobre pedra, o segundo templo foi destruído, e aí isso é registrado lá em Roma, no Arco de Tito, que foi construído em 81 depois de Cristo pelo imperador Domiciano. Esse Arco do Triunfo comemora a conquista de Jerusalém pelo seu irmão, né, Tito, em 79 depois de Cristo. Olha que luta prolongada, né? A conquista de Jerusalém resultou na destruição do templo. Aliás, o templo tinha sido reconstruído e foi destruído novamente, né? O Templo de Salomão. Restando apenas os alicerces conhecidos como o famoso Muro das Lamentações. Então, aqui você tem, lá no Arco do Triunfo, o Arco de Tito, essa representação de judeus sendo levados, escravizados para Roma. Então, todos os utensílios de valor foram roubados do templo, não restou pedra sobre pedra, restou apenas uma parede, que é chamada de Muro das Lamentações, que também é um sítio arqueológico, é uma testemunha da história. Então, outra consequência da conquista foi a diáspora dos judeus, momento em que a nação
judia se espalha pelo Ocidente e perde definitivamente o poder sobre a Terra Santa. Ficam mais de 1000 anos, 1900 anos fora daquela região e só retornam em 1948, quando a ONU então determinou a criação do Estado de Israel e os judeus voltam para onde? Para a Judéia, para Canaã, que agora é chamada de Palestina, para dividir o território com seus antigos adversários, os filisteus, os palestinos, e essa é uma disputa que perdura até os dias atuais, o conflito Israel-Palestina, que na verdade é um conflito milenar. Para finalizar, eu queria dizer então para vocês isso, que a história dos hebreus, isso aqui é um recorte com fatos principais, né? Então continue lendo bons livros, frequentando boas bibliotecas, fazendo boas pesquisas na internet. Foi muito bom contar com você aqui, espero que eu tenha ajudado e que isso seja o início de um estudo mais aprofundado e melhor. Muito obrigado pela sua companhia, saúde e paz a todos, fique bem, aquele abraço, tchau, tchau, até mais.